Situada no coração da América do Sul, a Bolívia possui uma diversidade cultural e geográfica impressionante, que moldou sua trajetória histórica. 1. Civilizações pré-colombianas. Antes da chegada dos espanhóis, o território boliviano foi habitado por várias civilizações indígenas. A mais notável foi a civilização Tiahuanaco, ou Tiwanaku, que floresceu entre os séculos V e X perto do lago Titicaca. Este povo desenvolveu avanços em engenharia, agricultura e astronomia. Mais tarde, o território foi incorporado ao Império Inca no século XV, especialmente nas regiões andinas. 2. Colonização espanhola, de 1538 a 1825. Os espanhóis chegaram à região no século XVI, liderados por conquistadores como Francisco Pizarro. A Bolívia se tornou parte do Vice-Reino do Peru e, posteriormente, do Vice-Reino do Rio da Prata. Durante este período, a cidade de Potosí se destacou como um dos centros econômicos mais importantes do mundo devido à vasta exploração da mina de prata do Cerro Rico. 3. Luta pela independência, de 1809 a 1825. A Bolívia foi um dos primeiros territórios da América Latina a iniciar movimentos de independência, com a Revolução de Chuquisaca em 1809. No entanto, a luta pela independência foi longa e violenta. Líderes como Simão Bolívar e Antônio José de Sucre desempenharam papéis cruciais na libertação do país. Em 1825, o país conquistou sua independência, adotando o nome Bolívia em homenagem a Bolívar. 4. Século XIX. Instabilidade e perdas territoriais. O século XIX foi marcado por instabilidade política e guerras que resultaram em significativas perdas territoriais. Guerra do Pacífico, de 1879 a 1884. Bolívia perdeu sua saída para o mar para o Chile, após a disputa pela região rica em nitrato de Atacama. Guerra do Acre, de 1899 a 1903. A Bolívia perdeu o território do Acre para o Brasil, devido ao interesse pela extração de borracha. Esses conflitos enfraqueceram o país e criaram ressentimentos que persistem até hoje. 5. Século XX. Reformas e revoluções. Revolução de 1952, um marco na história moderna da Bolívia. O movimento nacionalista revolucionário, MNR, liderou uma revolução que promoveu a reforma agrária, nacionalização das minas e o sufrágio universal. Ditaduras militares. Entre as décadas de 1960 e 1980, a Bolívia passou por vários regimes autoritários. Um dos mais notórios foi o de Hugo Banzer, que governou com repressão. Retorno à democracia. 1982. A democracia foi restaurada, mas a Bolívia enfrentou desafios econômicos, como hiperinflação e desigualdade. 6. Século XXI. A era Evo Morales e conflitos recentes. Evo Morales, de 2006 a 2019. Morales foi o primeiro presidente indígena da Bolívia, representando o MAS, Movimento ao Socialismo. Durante seu governo, houve progresso econômico e social, com políticas voltadas para a redução da pobreza e a valorização da cultura indígena. Crise de 2019. Acusações de fraude eleitoral durante sua tentativa de um quarto mandato geraram protestos massivos, levando à sua renúncia e exílio. Desde então, a Bolívia vive momentos de polarização política, conflitos regionais e disputas sobre seus vastos recursos naturais, como o lítio. A gênese da crise atual. A crise atual pode ser traçada a eventos a partir de 2019. Nesse ano, Morales buscou um quarto mandato presidencial, após vencer um referendo em 2016 que rejeitava essa possibilidade. Alegando o respaldo de uma decisão judicial, Morales concorreu novamente, mas o processo eleitoral foi marcado por acusações de fraude. Isso gerou protestos massivos que culminaram em sua renúncia e exílio. Fatores da crise atual. Polarização política. A Bolívia está profundamente dividida entre apoiadores do MAS e setores opositores que acusam o partido de autoritarismo. Conflitos regionais. As regiões ricas em recursos naturais, como Santa Cruz, frequentemente exigem maior autonomia e criticam a redistribuição de receitas pelo governo central. Economia em declínio. A dependência de commodities deixou o país vulnerável a flutuações no mercado global. A pandemia de Covid-19 também agravou a situação econômica.
Desafios sociais. A desigualdade persistente e a falta de infraestrutura em áreas indígenas e rurais alimentam ressentimentos históricos. Cenário atual. Protestos recentes, especialmente em Santa Cruz, refletem tensões regionais e políticas. A luta por controle de recursos naturais, como o lítio, crucial para a transição energética global, é outro ponto de conflito. O governo de Luiz Arce enfrenta o desafio de equilibrar interesses divergentes, enquanto a oposição busca mobilizar descontentamento popular. A resolução da crise dependerá de diálogo político, redução das desigualdades e maior estabilidade econômica, mas o caminho ainda é incerto.